Oi, meu nome é Jéssica, eu sou especialista em maquiagem embelezadora e o vídeo de hoje é sobre os 4 temperamentos e o que eles têm a ver com a maquiagem. Esse vídeo vai ser assim, eu vou explicar quais são os 4 temperamentos, quais são os comportamentos mais ou menos, as formas, algumas características, as cores desses temperamentos e eu vou ensinar a maquiagem do temperamento sanguíneo nesse vídeo e nos próximos 3 vídeos eu vou ensinar do resto dos temperamentos, tá bom? O nosso cérebro, ele entende as mensagens que são passadas no rosto. Então, se o seu rosto tem muitas formas arredondadas, o cérebro das pessoas capta uma mensagem. Assim, se ele tiver formas muito triangulares, formas na diagonais ou formas retas, cada forma traça uma mensagem. E no seu rosto tem formas que transmitem o seu temperamento, que é um padrão da sua personalidade, né? Uma forma de ver o mundo, uma forma de agir, naturalmente, que mesmo que você esteja em ambiente diferente, que requer um comportamento um pouco mais diferente, você sempre vai seguir a mesma linha, você sempre vai ver o mundo com os mesmos olhos e interpretar da mesma forma. A gente pode acentuar essas características com a maquiagem ou disfarçar elas e acrescentar características de outro temperamento. Os 4 temperamentos são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. O primeiro temperamento que a gente vai falar é o sanguíneo, né? Que eu tava falando pra vocês. O temperamento sanguíneo é muito fácil de ser identificado. Geralmente as pessoas que têm um temperamento sanguíneo são aquelas no grupinho que são sempre as mais alegres, que estão sempre rindo. Aquelas que quando estão num grupo, ela dificilmente conversa um a um. Geralmente quando ela vai contar uma história ou falar um fato, ela envolve todos, ela fala para todos de uma vez só. Ela se preocupa ali com o resultado final, é uma pessoa que passa muita alegria e uma pessoa muito dinâmica. E essa pessoa que tem esse temperamento, geralmente no rosto dela, a beleza, ela vem com traços nas diagonais, como vocês podem ver como eu sou, traços nas diagonais, os olhos na diagonal, uma boca mais larga e o nariz também mais proeminente. A cor do temperamento sanguíneo é o amarelo ou laranja, inclusive até eu mesma, a minha cor favorita é o laranja, tá? Já o temperamento colérico é um temperamento onde as pessoas parecem ser autoritárias, pessoas que são firmes, fortes, determinadas, elas passam essa energia, mas de uma forma de autoridade e de poder. Geralmente essas pessoas têm bocas grossas, né, bocas carnudas e olhos também bem grandes. Um exemplo bem forte de uma pessoa que tem esse tipo de beleza é a Angelina Jolie. Vocês conseguem ver que no rosto dela tem linhas bem fortes, né? Ou bem na vertical ou bem na horizontal. E esse tipo de beleza que tem linhas retas, boca carnuda, olhos grandes e que passam realmente essa força e essa autoridade são os temperamentos coléricos. A cor desse temperamento é o vermelho. Já no temperamento fleumático, é um temperamento onde as pessoas naturalmente passam paz, parece que elas são serenas, diplomáticas, que sempre vão trazer calma ali para aquele ambiente, que falam com esse tomzinho mais assim. As formas do rosto dela é mais arredondada, então um rosto redondinho, uma boca bem redondinha, ou até mesmo olhos, a sobrancelha com acabamentos bem arredondados, desse jeitinho que eu tô falando pra vocês. E uma cor que combina muito com esse temperamento é o roxo, tá bom? Já as pessoas com temperamento melancólico, elas são introvertidas, um pouco mais sensíveis, sofisticadas. Essas pessoas são naturalmente perfeccionistas, tá bom? Assim como os fleumáticos também. Esse temperamento é a cor azul, tá? Que passa bastante essa questão da melancolia, são linhas decrescentes, os olhinhos são pálpebras semicerradas, assim, tipo assim, como se fosse uma tristeza. Não que sejam pessoas tristes, tá? Mas é essa mensagem que elas passam, de leveza e suavidade. Então agora eu vou ensinar pra vocês a maquiagem da pessoa sanguínea. Todos os vídeos eu vou dar as dicas, né, de como você vai fazer para passar aquela mensagem daquele temperamento. Eu, por exemplo, gosto muito de, às vezes, acrescentar os detalhes do temperamento colérico para passar um pouco mais de força e autoridade por causa do meu trabalho. Como eu sou muito jovem, eu sinto essa necessidade de passar um pouco mais de força e autoridade. Então, eu faço as técnicas que vão passar isso na maquiagem para transmitir essa mensagem para as pessoas. E se com essa explicação que eu dei, como eu não sou especialista, né, de falar de comportamento, eu sei sobre técnicas de maquiagem, as mensagens que isso transmite, eu vou deixar para vocês um link para vocês fazerem um teste, descobrirem o temperamento de vocês. E aí, conforme as maquiagens for passando, você pode ver o que você vai modificando na sua maquiagem, que técnica você vai acrescentar ou não, tá bom? Vamos lá, vamos começar com essa maquiagem pro temperamento sanguíneo. Aqui eu tô só de base e corretivo e a gente vai aplicar agora o blush, o iluminador e o bronzer. Para essa beleza, a gente vai aplicar o blush na diagonal. Então, o que vocês conseguem ver aqui, como eu sou uma sanguínea, vocês conseguem ver que o meu rosto em si, ele faz na diagonal, tá vendo? Parece que já é assim pra cima. Então, a gente vai seguir esse padrão.
E aí, para aplicar o blush, se você tiver medo de começar aqui no meio, né, você pode vir aqui de trás. Primeiro, deposita ali atrás e vem puxando. Ó, então eu vou subindo, tá vendo? Ó, ali da minha orelha, tá vendo a minha orelha? Em cima da orelha eu vou fazendo e ele tá na diagonal, tá vendo? Que ele vem do centro do olho, aqui ó, dessa linha, imagina uma linha imaginária aqui e uma linha aqui. É daqui pra cima, então eu venho dessa área puxando pra cima, ela termina em cima da minha orelha, esse blush. Pro iluminador eu vou usar esse tom de douradinho clarinho aqui e a gente vai aplicar ele também da mesma forma na diagonal. Vou usar um pouquinho de bronzer, tá? Só pra dar uma uniformizada aqui nessa base, que ela ficou um pouquinho clara. Vou usar o mesmo pincel. E aí a gente vai seguir o padrão de fazer na diagonal. Então vem daqui de cima e puxa. Ó, mas eu não venho aqui embaixo não, tá vendo onde eu paro? 3 dedos antes da boca, mais ou menos na altura desse ossinho aqui, ó. Só que na diagonal. Vem daqui de cima e puxa pra cá. Vocês conseguem ver que eu tenho esse desenho aqui na diagonal? Olha reto. Como até o desenho da minha testa é na diagonal, o meu maxilar também é na diagonal, a minha bochecha é na diagonal. Os meus olhos, quando eu olho reto, olha aqui o que acontece. Ó, essa pontinha sobe, tá vendo como é na diagonal? Olha a minha sobrancelha, como naturalmente ela faz o inclinado. E o pontinho dela aqui, ó, é bem quadradinho. Quem tem geralmente esse temperamento tem sim essa sobrancelha com esse quadradinho aqui. Pra sobrancelha da sanguínea, a gente também vai fazer esse desenho bem anguloso, então a gente vai focar bastante nessa parte superior aqui da sobrancelha, dando esse desenho bem levantado, tá? O primeiro passo é pentear a sobrancelha, fazer o desenho embaixo e depois em cima. Aqui embaixo também, a linha tem que ser crescente, tá? Na diagonal, crescente. Aqui na parte de cima eu vou descer um pouco os pelinhos para eu conseguir fazer esse desenho. Olha como naturalmente a minha sobrancelha tem uma pontinha aqui, tá vendo? Essa aqui também. Triângulos. Pronto. Quando a gente faz esse desenho aqui na parte de cima da sobrancelha, a gente levanta, tá? O que levanta a sobrancelha não é você tirar demais aqui. O que levanta é você fazer o desenho aqui em cima, tá? O que você pode fazer para conseguir dar essa arqueada na sobrancelha, além de fazer o desenho aqui nessa parte alta, você desce um pouquinho o desenho aqui nesse início, entendeu? Se você tiver realmente espaço entre a sobrancelha e o olho, você consegue descer o início. E aí vai parecer realmente que ela é mais angulosa. E agora a gente vai pro olho. Uma característica muito forte de quem tem esse tipo de beleza é focar mais nos olhos, deixar o olho um pouco mais intenso e a boca mais clara. Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai focar em tons quentes que puxam ali pro amarelo, que é realmente a cor dessa beleza, tá? A primeira cor que a gente vai usar vai ser aquele tom que eu usei de bronzer, né? Porque é um tom bem quente. E eu vou aplicar aqui no côncavo só pra dar uma profundidade normalmente. Mas ele vai vir na diagonal, tá? A gente vai fazer um esfumado um pouco mais na diagonal. Apesar de que pro meu olho não é o mais indicado a diagonal, porque ele é gordinho. Mas a gente vai dar um jeito de fazer uma técnica que esconde o gordinho, mas ainda assim fique na diagonal. Porque a maioria das técnicas que escondem o gordinho é uma técnica arredondada. Mas a gente quer destacar essa beleza sanguínea. Então a gente vai fazer esse desenho aqui do lado de fora bem na diagonal, tá? É sempre um tom super claro, que como eu usei de bronze ali, vocês conseguem ver que é um tom claro. E aí a gente vai esfumar. Nessa beleza, é muito comum usarem delineados gatinhos, né? Só que no meu olho, o delineado gatinho não valoriza. Só que se você tiver um espaço de pálpebra legal para fazer, você pode fazer sim um delineado que vai combinar super com você seguindo essa linha aqui na diagonal, que pega da aba aqui do nariz, passa no cantinho do olho e vai para a sobrancelha. Nessa linha aqui você faz o seu delineado gatinho e vai te valorizar muito se você tiver esse tipo de beleza, né? E se você quiser aparentar essa beleza, né, passar as mensagens que a beleza sanguínea passa, você faz todas essas técnicas que eu tô ensinando. Agora a gente vai vir com um tom de marrom mais escuro. Vou usar esse aqui, né, que claramente eu uso muito. Tá vendo que ele é bem, puxa bem pro laranjinha? Vou usar ele agora. E aí a gente vai depositar aqui nesse cantinho externo. Só nesse cantinho externo. Primeiro deposita, ó, tá vendo que caiu um pouquinho aqui? E aí você não perde tempo. Vem com o pincel com um pouquinho de pó, só no pincel. E varre. E aí já sai, tá? Eu pego a sombra no pincel apenas de um lado, tá vendo? Ó, desse lado do pincel tem sombra, já nesse lado não tem, tá? Você pega a sombra apenas de um lado do pincel. E aí a gente vai depositar aqui um pouquinho mais, pra ficar um pouco mais intensa, ó. Levando até mais ou menos o meio do olho.
e puxando meio na diagonal mesmo, aqui pra pálpebra gordinha. E aí vai suar um pouquinho pra dar uma escondidinha aqui. Eu vou levar um pouquinho aqui pro meio, só pra dar uma profundidadezinha aqui, mas é bem pouquinho, tá vendo que a cor forte tá aqui mesmo. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado assim, só que ele não é tão pequeno, tá vendo que ele é meio fofinho? Ele é mais gordinho. E aí eu vou pegar esse tom aqui de marrom mais escuro, eu vou aplicar ele assim, ó, em toda a raiz dos cílios, tá? Só depositando mesmo pra dar uma sombra mais escura aqui. De baixo pra cima, abaixar os cílios, ó. Pega aqui os cílios, abaixa e deposita. Super simples. Aqui, por exemplo, é a chance de, se você conseguir fazer um delineado, se você tiver mais habilidades ou tiver mais espaço de pálpebra, fazer um delineado aqui. Eu vou só puxar um pouquinho, só pra dar uma sombreada e fazer o desenho na diagonal. Na parte de baixo eu vou vir com o segundo tom que a gente usou e esfumar realmente aqui tudinho, tá? Só pra dar um acabamento, sem muito segredo. O que você pode fazer? Se você não tem esse desenho do olho pra cima, né? O que você pode fazer? Você vai aplicar a sombra, assim, mais grossa, a sombra vai ficar aqui, nesse cantinho, até o meio do olho. Do meio do olho pra lá, você vai fazer essa sombra extremamente fina, quase desaparecendo. Porque você vai desenhar uma linha na diagonal quando você fizer isso. Então, aqui no cantinho, grosso, e aqui no final, é bem fininho, tá? Porque aí você vai desenhar uma linha na diagonal e vai parecer que seus olhos são mais puxados. E é super fácil de fazer, tá? E aí, outra característica desse tipo de temperamento é gostar de brilho. Então, a gente vai aplicar brilho nos olhos. Eu vou aplicar aqui mais ou menos no meio do olho, indo pro cantinho interno, mas eu não vou focar muito ali no cantinho interno, porque senão separa os meus olhos. Aqui na parte de baixo, pra gente intensificar um pouco mais esse olho, eu vou vir com um marrom escuro, aquele que a gente fez o delineado somado aqui em cima, e um pincel bem pequeno, tá? Bem pequeno. E vou marcar aqui mais perto da raiz dos cílios. Novamente, eu vou seguir o padrão do meu olho, porque o meu olho já puxa pra cima. Se o seu não, você faz aqui, começo mais grosso e no final mais fino. Eu fiz um puxadinho aqui, um biquinho, tá? Ó, o biquinho pra fazer é muito simples. Pega aqui da raiz, aqui da linha d'água superior, e você segue e só carimba. Só carimba. Porque isso vai fazer um triângulo também, né? Pro rímel ou pro cílios postiços, geralmente as pessoas que têm esse temperamento gostam de gatinho, tá? E você pode aplicar só aqui no finalzinho pra dar esse agatinhado. Eu vou aplicar só rímel hoje. Já aqui pra boca, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a base que caiu aqui no contorno. Ó, vamos tirando. Pra desenhar e aparecer a cor natural da boca. E a gente vai pegar um batom vermelho ou vinho, um pouquinho, e misturar com gloss. Porque vai seguir essa proposta de que gente que tem um temperamento sanguíneo gosta de brilho e geralmente não gosta de batom escuro nem de batom vermelho. Aqui, ó, o batom com gloss, pro gloss ficar com uma cor rosinha e não ficar pálida. Então ele vai pegar uma cor, não vai ficar pálida e vai ficar bem meigo, bem brilhoso. Do jeito que a gente gosta. Se você não conseguiu fazer esse desenho enquanto estava aplicando a maquiagem, esse desenho na diagonal, você pega uma esponjinha com um pouquinho de pó, tira o excesso dela, e aí você vem e apaga com o pó, tá vendo? Bem rapidinho apaga. Só um pouquinho, tá? Não faz muito não, senão vai ficar marcado. Marcado demais, né? Só pega aqui, ó, e apaga com o pó, tá vendo? Já ficou até mais destacado esse desenho. E aí é esse o resultado. O próximo vídeo dessa série vai ser com o temperamento que for mais comentado aqui nos comentários, tá? Então o que você vai fazer? Se você não conseguiu entender com a minha explicação, você faz o quiz que eu tô te falando. E aí você vai comentar o seu temperamento. E o temperamento que tiver mais comentários, né? Que mais pessoas tiver, vai ser o próximo dessa série, e assim sucessivamente até acabar os outros 3, tá bom? O seu rosto passa uma mensagem, a forma que você aplica, as linhas, formas, proporções, tudo passa uma mensagem, e é muito legal se conhecer pra saber que mensagem você tá passando, e em determinada ocasião, se você quiser passar outra coisa, você consegue fazer isso com a maquiagem. É muito legal, é muito divertido. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aguardem, tá, os próximos vídeos. Então, se você se inscreve, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos dessa série. É isso, um beijo
e até o próximo vídeo. Tchau!